Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Onde a BR-101 ou qualquer estrada se transforma em cenário para uma profunda reflexão sobre cultura, história e natureza. Este canal é um convite a ver a estrada de uma forma que você nunca imaginou. Neste segmento, o trajeto nos conduz pela BR-101, começando nas proximidades de Araranguá e avançando em direção a Criciúma, ambas cidades do estado de Santa Catarina, por 41 quilômetros. Nesta meditação do motorista, buscaremos com os olhos de um antropólogo amador as sutis nuances que constroem a identidade desta região. O que a história, a geologia e a cultura escondem na beira desta rodovia? A fronteira física se cruzará em segundos, mas a mudança mental que ela provoca é profunda. Acompanhe-nos para descobrir os segredos da paisagem e da história que os mapas não revelam. Comente, curta e inscreva-se para continuarmos esta viagem de reflexão. Eram precisamente 11 horas e 10 minutos da manhã daquela sexta-feira, 20 de dezembro de 2024, um momento que marcava não apenas o avanço do dia, mas a transição para um novo capítulo geográfico e cultural da minha jornada pela BR-101. O veículo acabará de vencer a complexa estrutura de viadutos e alças que define o acesso norte de Araranguá, à cidade das avenidas, e agora, com o capô apontado firmemente para o norte, o objetivo era claro, cumprir o curto, porém denso, segmento de aproximadamente 30 quilômetros que me levaria até o principal entroncamento de Criciúma. O clima mantinha-se rigorosamente dentro do esperado para um início de verão no sul catarinense, o sol brilhava forte, mas sua intensidade era periodicamente suavizada pela passagem de nuvens esparsas, do tipo cumulus, que flutuavam altas e brancas contra o azul profundo, criando um jogo dinâmico de luz e sombra sobre a paisagem que se descortinava à frente. A temperatura, já elevada, e a umidade palpável que subia da terra eram um lembrete constante da proximidade do oceano, embora ele permanecesse invisível, oculto a leste pela topografia suave da planície costeira. Minha missão, como sempre, era a da travessia, a da observação em movimento, mantendo o carro como uma cápsula hermética que desliza pela artéria principal, interpretando as cidades, a história e a vida que pulsa ao redor estritamente a partir da perspectiva que a rodovia federal me permitia. Deixar Araranguá para trás é, em si, um ato de transição cultural. A cidade, cuja fundação e desenvolvimento estão intrinsecamente ligados à antiga rota dos tropeiros que desciam da serra e à colonização luso-açoriana que subia pelo litoral, representa um certo tipo de Santa Catarina. É uma terra definida pelo rio que lhe dá nome, pelas lagoas e pela pecuária extensiva. O complexo viário que eu acabará de atravessar, uma estrutura de engenharia significativa que organiza o fluxo intenso da BR-101 com o acesso à cidade e às rotas litorâneas, é ele mesmo um símbolo dessa modernidade que se impôs sobre as trilhas antigas. Ao estabilizar o carro na faixa da esquerda, ajustando a velocidade de cruzeiro para o limite permitido de 110 km por hora, a sensação imediata era a de entrar em um corredor expresso. A rodovia duplicada, uma conquista de engenharia celebrada em toda a região sul, transformou esta rota, que na memória de muitos ainda é um caminho sinuoso e lento, em uma via de alta fluidez. O asfalto se estende à frente, uma fita escura e larga, cortando uma paisagem que, neste segmento inicial, é a definição da planície costeira. A topografia é esmagadoramente plana. A oeste, muito ao longe, a Serra Geral é apenas uma silhueta azulada, uma muralha distante cuja presença é mais sentida do que vista, lembrando-nos que o estado é um degrau entre o mar e o Planalto. Mas aqui, no nível do mar, o que domina é a água. A terra é um vasto tabuleiro de risicultura. Para ambos os lados da estrada, os campos de arroz irrigado se estendem até onde a vista alcança. Nesta época do ano, no início do verão, os campos estavam num tom de verde vibrante, quase luminoso, muitos deles inundados, a água criando espelhos rasos que refletiam perfeitamente o céu azul e as nuvens brancas, duplicando a paisagem numa simetria quase hipnótica. Esta é uma paisagem funcional, moldada não pela estética, mas pela necessidade agrícola. Ela é cortada por uma rede complexa de canais de irrigação e drenagem, valas retilíneas que transportam a água captada dos rios próximos, como o próprio Araranguá, que ficará para trás. A presença dessa agricultura intensiva dita a fauna local.
É impossível dirigir por este trecho sem ser acompanhado pelas garças brancas, verdadeiras sentinelas alvacentas. Elas se postam imóveis nas bordas dos campos inundados ou seguem, numa simbiose clássica, o gado que pasta nas áreas não cultivadas. O gado, aliás, é outro pilar da economia local, rebanhos de pelagem branca, predominantemente zebuínos ou seus cruzamentos, que resistem bem ao calor e à umidade, pastam com uma indolência que contrasta com a velocidade do tráfego na rodovia. Ocasionalmente, um bando de quero-queros levanta voo de algum ponto invisível no gramado que margeia a pista, seu grito agudo perfurando brevemente o isolamento acústico da cabine, protestando contra a invasão de seu território. A flora nativa, por sua vez, luta por espaço. A Mata Atlântica original, a floresta ombrófila densa que um dia cobriu toda esta costa, sobrevive apenas em fragmentos, ilhas de vegetação mais escura e densa que se agarram às margens dos rios ou em pequenas elevações que se mostraram impróprias para o arroz ou o pasto. A rodovia, em sua concepção moderna, tentou mitigar sua própria presença como uma barreira ecológica. Eu sabia, por conhecimento prévio, que este trecho da BR-101 Sul foi um dos pioneiros na implementação de passagens de fauna. Embora invisíveis para mim, que passava sobre o asfalto, a existência dessas estruturas, túneis e galerias sob a pista, altera a percepção da viagem. A estrada deixa de ser apenas uma cicatriz de concreto e passa a ser uma estrutura que, ao menos em tese, reconhece a necessidade de trânsito da vida selvagem. Imagino que, sob o ruído constante dos pneus, pequenos mamíferos como capivaras, tatus e gambás utilizem essas rotas seguras para cruzar de um fragmento de mata a outro, de um campo inundado para um refúgio mais seco. A engenharia, aqui, não é apenas sobre velocidade humana, mas sobre a tentativa de coexistência, um conceito que define muito do esforço de modernização desta via. O trajeto avança rapidamente, e a planície parece interminável. A rodovia segue em longas retas, interrompidas apenas por curvas muito suaves que se adaptam à drenagem natural do terreno. Os pontos de parada neste trecho são esparsos, geralmente grandes postos de combustível que também funcionam como centros de serviços para caminhoneiros. Placas azuis anunciam restaurante, borracharia e serviço 24 horas, indicando esses oásis de funcionalidade. Não são, em geral, os pontos focados no turismo de lazer, como cafés coloniais ou lojas de artesanato, que são mais comuns em outras regiões. Aqui, o foco parece ser a logística, o apoio ao transporte de carga que é a verdadeira corrente sanguínea da BR-101. A viagem é fluida, e em pouco tempo, a sinalização vertical começa a anunciar o próximo município, de Maracajá. A cidade em si, o núcleo urbano principal, está situada a oeste da rodovia, uma silhueta baixa de casas e alguns prédios comerciais que se desenha contra o horizonte. Maracajá é um exemplo fascinante de como a BR-101 pode redefinir a vocação de um município. Com a colonização predominantemente italiana e alemã, sua base econômica sempre foi a agricultura, especialmente o arroz e o fumo. No entanto, a cidade soube capitalizar sua posição estratégica na rodovia e o clima quente da região para se autodenominar a capital dos parques aquáticos do sul catarinense. E essa identidade é, talvez, a característica mais marcante para quem passa pela BR-101. Mesmo à distância, é impossível não notar as estruturas artificiais que se erguem da planície. Gigantescos toboáguas, pintados em cores vibrantes como azul, amarelo e vermelho, criam formas sinuosas e espiraladas que se destacam contra o verde dos campos e o azul do céu. São monumentos ao lazer de verão, totens de fibra de vidro que, neste exato momento, eu sabia estarem repletos de famílias buscando refúgio do calor intenso que eu sentia através do para-brisa. A rodovia, portanto, não apenas corta Maracajá, mas serve como sua principal vitrine, atraindo o fluxo de turistas que se deslocam entre o Rio Grande do Sul e o litoral de Santa Catarina. A própria engenharia da estrada teve que se adaptar a essa nova realidade. Eu me aproximava de um dos marcos de engenharia mais recentes deste segmento, o complexo de viadutos e marginais construído na altura do quilômetro 403, precisamente para organizar o acesso a esses centros de lazer e à cidade.
A construção desse viaduto foi um evento em si, resolvendo um ponto antigo de cruzamento perigoso em nível e demonstrando como a infraestrutura rodoviária precisa evoluir constantemente para se adequar às mudanças econômicas que ela mesma provoca. Para mim, como motorista em trânsito, essa estrutura representava uma passagem segura, separando o fluxo local que buscava os parques aquáticos do meu fluxo expresso, que seguia para o norte. Ultrapassado o portal de Maracajá, a paisagem começa a sofrer uma transformação sutil, mas inequívoca. A planície absoluta dá lugar a ondulações mais pronunciadas. A rodovia começa a apresentar subidas e descidas mais notáveis, e a vegetação parece se adensar nas colinas. Estamos deixando para trás o domínio puro da risicultura e entrando na esfera de influência industrial de Criciúma. Este é um momento crucial da viagem, é a transição da Santa Catarina açoriana e agrícola para a Santa Catarina ítalo-polonesa e industrial. A mudança é anunciada visualmente. Começam a surgir, nas margens da rodovia, os primeiros grandes galpões. Não são mais os armazéns simples para grãos ou maquinário agrícola, mas estruturas pré-moldadas de concreto, com logotipos de empresas de logística, transportadoras, o mais característico de todos, as olarias e indústrias cerâmicas. A região de Criciúma é uma das maiores produtoras de revestimentos cerâmicos do mundo, e essa indústria é um legado direto da outra grande riqueza da região, o ouro negro. Estamos adentrando a bacia carbonífera de Santa Catarina. Embora da BR-101 eu não possa ver as minas, nem sentir o cheiro característico que um dia pairou sobre esta área, o conhecimento prévio dessa história é inescapável e tinge toda a observação da paisagem. Criciúma foi forjada pelo carvão. A colonização que aqui chegou, composta majoritariamente por italianos, poloneses e alemães no final do século XIX e início do XX, não veio apenas em busca de terra para cultivar, como em tantas outras partes do sul. Eles vieram, muitos deles, para trabalhar na extração do minério que alimentaria as ferrovias e a indústria do país. Essa herança está impregnada no solo, na economia e na própria identidade do povo. As grandes indústrias cerâmicas que eu começava a avistar, com suas chaminés altas e seus vastos pátios de armazenamento de argila e produtos acabados, são uma evolução direta dessa vocação mineral. Elas usam a argila abundante da região e, historicamente, usavam o carvão como fonte de energia para seus fornos. A paisagem torna-se, portanto, mais dura, mais funcional. A beleza aqui não é a da natureza intocada, mas a da transformação humana, da capacidade de extrair riqueza do subsolo. Essa mudança de vocação se reflete na própria rodovia. O tráfego, que era relativamente fluido desde Araranguá, começa a se adensar visivelmente. O número de caminhões pesados, especialmente carretas-baú e porta-contêineres, aumenta significativamente. Estamos nos aproximando de um nó logístico vital. A BR-101, aqui, não é apenas uma rota de passagem turística, é a principal artéria para o escoamento da produção industrial de toda a região sul-catarinense, conectando-a ao porto de Imbituba, mais ao norte, e aos mercados do resto do país. A infraestrutura rodoviária reflete essa densidade urbana e industrial. Começam a surgir mais passarelas de pedestres, estruturas metálicas ou de concreto que cruzam por cima da rodovia, indicando a presença de bairros populosos em ambas as margens, uma realidade muito diferente da planície agrícola vazia que eu havia acabado de cruzar. Placas de sinalização aumentam em frequência, anunciando não apenas Criciúma, mas também Içara, uma cidade vizinha tão conurbada que, da perspectiva da rodovia, as duas são indistinguíveis, formando um único e vasto aglomerado urbano-industrial. O destino deste segmento estava agora a poucos quilômetros. O objetivo era alcançar o principal trevo de acesso a Criciúma, situado por volta do quilômetro 391. A aproximação é marcada por uma sucessão de viadutos menores e acessos às zonas industriais. A paisagem é dominada por galpões, pátios de transportadoras e pela presença imponente das indústrias cerâmicas. Finalmente, a grande estrutura do trevo principal se materializa à frente. Eram aproximadamente 11 horas e 35 minutos da manhã. Os 30 quilômetros desde Araranguá foram vencidos em cerca de 25 minutos de condução constante.
Este não é um simples trevo de saída, é um distribuidor complexo. Um nó de engenharia que separa o tráfego que segue pela BR-101 daquele que acessa Criciúma, Içara ou a Via Rápida, uma artéria expressa local. Para o viajante que segue reto, como eu, a passagem por este ponto é a confirmação de que se cruzou uma fronteira. Deixamos para trás o litoral das lagoas e dos arrozais e adentramos o coração do carvão e da indústria italiana do sul de Santa Catarina. A missão deste trecho estava cumprida, e a travessia da planície fora concluída, e o próximo desafio, o trecho rumo a Tubarão, já se anunciava no horizonte, enquanto o sol, por entre as nuvens, continuava a marcar o ritmo daquele quente dia de dezembro. Piada sobre o trajeto. Por que o motorista de Araranguá ficou confuso quando chegou em Criciúma? Porque ele passou a viagem inteira vendo placas de parque aquático em Maracajá, e quando chegou ao destino só ouviu falar de pó ou pó de carvão.